Esse daqui é o canal de cortes do Hero Mania, onde a gente posta cortes das nossas lives e assuntos mais amplos do que os que a gente aborda no canal. Então se você gosta do Hero Mania e quiser receber ainda mais conteúdo, se inscreve aqui e ativa as notificações. E para começar temos essa notícia aqui, olha só. Netflix anuncia novo episódio de Stranger Things e isso gerou um burburinho porque existe uma teoria, né? Que é a teoria do episódio secreto de Stranger Things, que os fãs acabaram criando aí, né? Que ó, Stranger Things tem um episódio secreto. Olha só, tem uma teoria viral que afirma que o final exibido em 31 de dezembro não seria o real episódio final de Stranger Things. E um episódio surpresa pode ser lançado esta quarta-feira. Tá rolando essa teoria mesmo, ó. Fãs de Stranger Things tomaram as redes sociais com uma teoria ousada. O episódio final do dia 31 de dezembro não seria o verdadeiro. A hipótese ganhou força principalmente no TikTok, tinha que ser, né? No Reddit e no Twitter, onde milhares de usuários passaram a analisar cenas, símbolos, datas em busca de pistas, ó. A teoria, eu não vou ler tudo isso aqui porque eu já li, tá? Mas a teoria, ela diz basicamente que o final que a gente viu de Stranger Things, do volume 5, é uma ilusão criada pelo Vecna. E aquele não foi o final da série, a série não acabou ali. A série, ela vai acabar num episódio 9, que aí sim vai revelar o final. A galera criou isso. Olha só, e aí tem ali os indícios, né? A postura corporal semelhante à do Vecna, personagens aparecem com mãos cruzadas em cenas do epílogo, né? Como se fosse o Henry Crew lá. Elementos de cenário estranhos, cores inconsistentes, tom do final. Para alguns fãs, o epílogo seria feliz demais para o padrão melancólico. Gente, Stranger Things é melancólico. Enfim, a galera... Vamos resumir o que aconteceu. O pessoal achou o final uma bosta de Stranger Things, tá? O pessoal achou uma merda. E antes tinha até uma galera que ficava, não, foi bom, foi legal. Aí tinha aquela treta, a Eleven sobreviveu, a Eleven não sobreviveu, aí não sei o que e tal. Aí, tipo, passou uma semana, o pessoal se deu conta, e aí o pessoal entrou em negação, que eu acho que é a segunda fase do luto, né? Que é, não, aquele não é o final, não. O pessoal tá na negação, não aceitou que aquele é o final. Todo mundo, não, isso aí é uma ilusão do Vecna, vai ter outro episódio, né? Só mais 72 horas, vai sair, calma, vai sair. E aí criou essa ilusão. Aí o que aconteceu, gente? A gente teve até depois um dos irmãos Duffer lá, que é o diretor. Inclusive, ele deu aquela explicação bosta, né? De porque que os Demogorgons não estavam lá no final. Ele falou que não, eles estavam fazendo outra coisa. Se ele não tivesse falado nada, o pessoal já tinha criado uma explicação, né? Que, assim como lá na terceira temporada usou o corpo dos ratos, dos humanos ali pra criar o Mind Flayer no mundo real, a teoria era que os corpos dos Demogorgons tinham sido usados pra criar o corpo daquele Mind Flayer que a gente vê lá no abismo. A teoria era muito melhor do que a explicação que os irmãos Duffer deram, de que, eles estavam fazendo outra coisa, e o Vecna foi pego desprevenido, né? Inclusive, ele veio e pediu desculpa depois, pelo que ele falou. Aí, enfim, tragédia, ele conseguiu piorar ainda mais a situação, horrível, péssimo. Ainda mais com os spin-offs da série vindo agora, né? E aí o pessoal tá falando também de que não, a Eleven morreu mesmo, porque o pessoal queria entender que aquele final, não, a Eleven sobreviveu, mas não, aquilo foi só o Mark falando. Enfim, foi piorando a situação. Aí os fãs entraram na negação. Falou, não, aquele não é o final não. Vai sair o episódio 9, só para 72 horas. Aí tem essa teoria. Aí hoje sai essa notícia, ó. Netflix anuncia episódio inédito de Stranger Things. Aí o pessoal, nossa, episódio final de Stranger Things, novo episódio, meu Deus. Mas, gente, não é um episódio isso aqui. Isso aqui é um documentário sobre a produção da quinta e a última temporada. Olha lá. É um documentário sobre a produção, não é um final. Essa teoria que o pessoal tirou do rabo de que o... Não vai acontecer, gente. Não vai acontecer. Isso é só um documentário. Não terá episódio 9. Essa série foi gravada há meses atrás. O final era aquele. Inclusive tem até um videozinho que postaram lá no Instagram da Netflix, deles lendo ali o roteiro e tal, e... eles saem do porão. Acaba a série, é isso. Agora vai ter uns spin-offs, né? Vai ter contos lá do Stranger Things que vai se passar entre uma temporada e outra.
Vai ter, acho que tem 3 spin-offs confirmados, né? E é isso, né? Não vai ter no episódio 9. Essa teoria não faz o menor sentido. É que Stranger Things, infelizmente, ela entrou pro hall de séries muito grandes que têm finais tristes e decepcionantes. Isso é muito triste, gente. Eu sei, eu vou falar pra vocês, o pessoal que acompanha aqui o canal sabe o que a gente sofreu com The Flash, né? The Flash não foi que teve um episódio final ruim. Teve as 3 últimas temporadas péssimas, horríveis. E o episódio final, se alguém quiser entrar no canal e ver a live, tem eu lá assistindo até hoje. Deu 90 mil visualizações aquilo. Foi muito triste pra gente, porque o episódio final foi uma bosta. A batalha final foi uma bosta. Foi muito mal feito. Foi horrível. Foi horrível. O final da série, como acabou ali com o Barry Allen e tal, não foi tão merda, né? É claro que a gente queria que ele tivesse morrido e virado o raio que atingiu ele, né? Era o que a gente queria, o final triste pro Barry. Mas não, deram o final feliz pra ele, infelizmente. E, cara, tem até a série Lost, que tem um final horrível. Pô, o Game of Thrones. O Game of Thrones, caraca, velho. Olha, mano, o Game of Thrones também acho que teve... A temporada final foi bem ruim, a temporada toda, né? Então, é triste porque, geralmente, séries... Isso aconteceu também nos mangás, né? Olha o mangá do Jujutsu Kaisen, como é que foi o final. Olha o mangá do Attack on Titan também, o anime, né? Final muito controverso. Esse é um mal de obras que ficam muito grandes, né? Porque como a obra ocupa um espaço muito grande na nossa cabeça, né? E a gente é muito fã daquilo, a gente cria finais na nossa cabeça para aquela obra que seriam muito melhores, né, na nossa cabeça, a gente como fãs, do que os autores fazem. Isso acontece às vezes com obras que os autores não esperavam que ficassem tão grandes e não planejaram um final para elas, né? Geralmente as obras que têm os melhores finais são obras que elas já estão fechadas antes de serem lançadas. Vamos pegar o exemplo de Dark. Dark é uma série que já estava escrito começo, meio e fim antes dela estrear. E mesmo com grande sucesso, os autores não estenderam ela por mais temporadas, porque isso estraga a série. Quando você deixa uma obra aberta ali, que você não sabe se vai ter primeira, segunda temporada e tal, que é o caso de Stranger Things, né? Eles fizeram a primeira temporada ali e não sabiam se ia ter segunda, se ia ser cancelada, enfim, era uma obra aberta, né? Os irmãos Duffer provavelmente não tinham um plano pra encerrar a série quando eles criaram ela, igual era Dark, por exemplo, porque Dark até rolou uma pressão pra fazer mais temporadas e os autores não, fizeram as 3, ficou fechadinha, bonitinha ali, e o final foi totalmente coerente, né? Depois eles fizeram a série lá, 1889, que foi uma bosta, né? Os criadores de Dark fizeram, e é isso, eles assumiram o final de Dark, pô, obra fechadinha. Agora, o Stranger Things, não, né? Eles não tinham um final planejado. Eles foram fazendo, até que, agora tem que acabar. E aí, mano, é furo no roteiro mesmo, é isso aí, entendeu? É o que acontece, infelizmente, né? Olha lá, o Toby Calvo falou aqui, o final do Boku no Hero, é isso aí mesmo também, né? E aí, ó, teve o Metric Legend, falou aqui, final de Arrow foi de boa. Às vezes, dá sorte de não ser um final tão ruim. Mas, por exemplo, olha o Game of Thrones. O Game of Thrones, por que teve aquele final tão bosta? Porque os caras fizeram, acho que a partir da 5ª temporada já não tinha mais livro pra adaptar, né? E aí foi quando foi ficando ruim, porque não tinha planejado pra fazer, entendeu? E é isso, eu falei do Flash aqui no início, né? O Flash, cara, pô, primeiro que era da CW, né? A CW não tem aquele cuidado com o roteiro, digamos assim. Às vezes sai coisa boa, às vezes sai coisa ruim, né? Acontece, mas enfim, os caras, o criador da série nem queria acabar na 9ª temporada, só acabou porque os atores queriam sair, deu várias bagunças nos bastidores, é isso, cara. Então, infelizmente, Stranger Things entrou pra esse hall aí de séries que vão ter um final ruim, vão ficar marcada por um final que não agradou os fãs, não entregou ali o que os fãs esperavam, tinha vários problemas e tal. Mas não apaga também que a série foi gigante, incrível, a maior série da Netflix. A gente tá nessa era Netflix aí hoje muito é por causa da qualidade da série, do carisma dos atores. E é isso, tem coisas boas e coisas ruins como tudo na vida. E não vai ter episódio 9, gente. O final é aquele. Aceitem, beleza?